Beleza, vamos responder 56. Projeções de morte por excesso de calor segundo medidas de adaptação climática. Então aqui no eixo X nós temos o tempo, que começa em 2020, 2025 a data atual, e as projeções vão até 2050, 75, até 2100. Olha só, hein? Até 2100. Mortes por excesso de calor por 100 mil pessoas. Tá? Ou seja, como há um crescimento da população, percentualmente uma parte dessa população irá falecer por conta de aquecimento global, porque não tem um meio de viver um ambiente adequadamente resfriado. É isso que o gráfico está dizendo, né? E aqui tem um gráfico verde e um vermelho. O vermelho, as laranja, diz o seguinte: mudança projetada em mortes sem contabilizar crescimento de renda e investimento na adaptação climática. E aqui o verde é mudança projetadas em mortes com benefício por crescimento de renda e investimento na adaptação climática. E está dizendo que tem uma redução de 62% na mortalidade no final do século. Tá. O que esse gráfico está dizendo? Está dizendo que aqueles que têm maior renda, ou seja, têm maior capacidade de fazer investimentos, por exemplo, em ar-condicionado, e na melhoria do ambiente, para climatizar e deixar numa temperatura mais ideal e mais humanamente habitável. E aquelas pessoas que não têm renda suficiente para investir nisso vão sofrer com as mudanças climáticas, né? Ou seja, as pessoas sem renda são as que mais vão morrer. E as com renda são as que menos vão morrer. É isso que está dizendo. Tá. Aí tem um texto, né, explicando isso. Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades, discriminadas por sua raça, origem e cor. O racismo ambiental não se configura apenas por meio de ações que têm uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que têm um impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. O gráfico e o conceito apresentados no excerto dialogam sobre o impacto ambiental resultante em A, da ausência de organizações ambientais internacionais. Como que uma organização ambiental internacional poderia ajudar isso? Se ele está dizendo que o problema é econômico. B, da escassez de políticas de acesso a oportunidades de bem-estar social? Pode ser. Quer dizer, se tivesse mais medidas políticas para pressionar a alta classe social a distribuir mais a sua renda para que as pessoas de baixa classe pudessem ter mais recursos financeiros para poder fazer os investimentos adequados na melhoria do ambiente deles, poderia diminuir a quantidade de mortes em função desse critério. C, do negacionismo científico expresso por grupos minoritários, negacionismo científico, mas isso aqui é uma pesquisa científica, né? Geralmente os cientistas já são uma classe minoritária, então não faz muito sentido. D, da supressão dos investimentos em campanhas de conscientização. Tá, mas ainda que você fosse uma pessoa consciente, isso não iria mudar os fatos, não iria mudar a realidade tal como ela é. Ou seja, para você mudar a sua vida, você precisaria de dinheiro, né, para fazer os devidos investimentos, né, por exemplo, em ar-condicionado. E do baixo lucro de empresas de economia verde. Do baixo lucro? Não. Alternativa B, né, da escassez de políticas de acesso a oportunidades de bem-estar social. Ou seja, se tivesse mais políticas que pressionassem as pessoas de alta classe a distribuir sua renda, eles teriam melhores meios para poder melhorar o ambiente que eles vivem.